Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, disciplina de conversão eletromecânica de energia do curso de Engenharia Elétrica do IFC Campus Videira. Então, só contextualizando um pouco, nós vamos retomar as atividades de ensino remota, né? Até então, ficaram suspensas essas atividades por um mês, até que a gente consiga se estruturar e definir as estratégias de uma melhor forma, para que a gente consiga avançar nas disciplinas da forma como for possível, né? De acordo com a situação que a gente está vivendo no momento. Então, nesse primeiro vídeo, nessa segunda parte das atividades remotas, eu estou gravando para a gente fazer uma revisão do que nós estávamos estudando na disciplina de conversão, né, que era o circuito equivalente de uma máquina de indução trifásica. Lembrando que, através do circuito equivalente, a gente consegue determinar as principais características de funcionamento dessa máquina, como, por exemplo, rendimento, perdas, corrente tanto no estator quanto no rotor, fator de potência, torque, certo? E também fazer uma aula de exercício para que a gente consiga, então, deixar mais claro a análise efetivamente desse circuito equivalente, ok? Então, vamos lá? Revisando, então, nós já vimos que o conceito de rendimento, e esse conceito de rendimento ele vale para qualquer equipamento, para qualquer situação. Então, toda vez que você quiser calcular ou fazer análise de um rendimento, por exemplo, sempre se analisa a potência de saída, a potência entregue, aquela potência útil, efetivamente útil, né? Sobre a potência de entrada, o que está se consumindo para realizar aquele trabalho, certo? Então, o rendimento geral ele é a potência de saída pela potência de entrada e a gente pode multiplicar por 100 para ter esse valor em percentual. Um rendimento de 80%, de 90%, ok? E a diferença disso é basicamente as perdas de processo, né? O quanto se perdeu de energia ou de... se a gente estiver falando em termos elétricos, né? Quanto se perdeu de energia para realizar ou para disponibilizar aquela potência de saída. No caso de uma máquina de indução, um motor, a potência de entrada é aquela potência absorvida nos terminais da máquina, né, nos terminais de entrada de alimentação do motor, e a potência de saída é a potência útil disponível na ponta do eixo da máquina, que é onde a gente vai extrair a potência mecânica da conversão eletromecânica, ok? Em termos do rendimento, a gente pode expressar também em termos da potência de entrada e as perdas. Então, a potência de entrada... Deixa eu pegar aqui um marcador aqui. A potência de entrada menos as perdas é a potência de saída. Então, se a gente fizer potência de entrada menos as perdas sobre a potência de entrada, também vai nos dar o rendimento, ok? De acordo com esse diagrama de blocos, nós já vimos, ou a gente consegue verificar, basicamente, como é o funcionamento, ou quais são as principais perdas, né, do processo de conversão eletromecânica de um motor, por exemplo. Tá? Se for um gerador, esse diagrama de blocos basicamente se inverte, ok? Mas vamos lá. No caso de um motor, nós temos aqui a potência de entrada, que vai ser o quê? Raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha vezes o fator de potência. Então, isso aqui é a potência de entrada da máquina. E a primeira perda que aparece nesse diagrama de bloco é a perda no cobre do estator, a perda no enrolamento de campo da máquina. Ok? Depois, descontando a perda no cobre, a gente tem a perda no núcleo da máquina. Ok? Essa perda no núcleo aqui normalmente ela é a maior parte dessa perda é a perda no núcleo do estator. No rotor também acontece, certo? Só que como essa máquina ela trabalha com rendimento, com um escorregamento bem próximo a zero ou bem próximo da velocidade síncrona, a frequência da corrente, certo? E as amplitudes de tensão e corrente que acontecem lá no rotor
menor, né, se comparado ao, aos níveis do estator, ok? Então, basicamente, as perdas no núcleo se resumem nas perdas do estator, mas também, né, acontece no rotor, mas a grande parte é no estator, ok? Depois disso, tem a potência de entreferro, é a potência que está sendo transferida da parte do estator para o rotor através do gap, né, através do entreferro, ok? Depois as perdas no cobre do rotor, através da corrente induzida que circula no rotor. Então, essas correntes induzidas acontece o efeito Joule, né? A perda por efeito Joule no rotor também, certo? Depois disso, a potência convertida é nesse ponto aqui do diagrama de blocos em que acontece efetivamente a conversão entre potência elétrica para potência mecânica. Então, de toda a potência elétrica, a gente descontou as perdas elétricas e nesse momento aqui, o que acontece ali é a conversão de potência elétrica para potência mecânica. Depois disso, a gente vai descontar as perdas por atrito, perdas por ventilação ou as perdas rotacionais, né, as perdas mecânicas, e perdas suplementares. São aquelas perdas que a gente não consegue efetivamente enquadrar em nenhuma dessas categorias de perdas aqui e a gente concentra então como perdas suplementares. Então, descontando tudo isso, a potência de saída disponível na ponta do eixo de uma máquina é a potência que está nesse ponto do diagrama de blocos e que a gente descontou todas essas perdas aqui, ok? Lembrando que o conjugar, ou que a potência convertida aqui, ela pode ser determinada também pelo torque induzido vezes a velocidade mecânica. Nesse ponto aqui é a conversão eletromecânica. No entanto, a gente não está descontando as perdas rotacionais aqui, as perdas por atrito, por ventilação e as perdas suplementares. E aqui a potência de saída é o torque no eixo vezes a velocidade mecânica no eixo, ok? Então, algumas equações que nos balizam para fazer toda a análise do circuito equivalente de uma máquina e toda a característica de funcionamento da máquina, né? Então, a questão do escorregamento, que basicamente é a diferença percentual, né, entre a velocidade síncrona e a velocidade mecânica no eixo da máquina. Então, a gente consegue definir o escorregamento como sendo a velocidade síncrona menos a velocidade mecânica. Então, a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade mecânica em relação à velocidade síncrona, ok? E a gente pode multiplicar isso por 100 para ter um valor de escorregamento percentual. 2, 3, 5% de escorregamento, ok? Com base na informação do escorregamento, a gente pode representar que a velocidade mecânica é 1 menos S, 1 menos o escorregamento, vezes a velocidade síncrona, ok? E também pode ser expresso isso aqui em rotações por minuto, em RPM, ou em rotações por segundo, ok? Só que a gente pode expressar também em termos da velocidade angular, em radianos por segundo, em que a forma de calcular o escorregamento é da mesma forma, a velocidade síncrona menos a velocidade mecânica sobre a velocidade síncrona. Lembrando que essa aqui é a velocidade síncrona mecânica, a velocidade de rotação do campo magnético girante, e não a velocidade síncrona da rede, tá certo? A velocidade mecânica a gente pode determinar por 1 menos o escorregamento vezes a velocidade síncrona mecânica. E como é que a gente faz para determinar a velocidade síncrona mecânica, a velocidade de rotação do campo magnético girante da máquina? Então, a velocidade síncrona mecânica vai ser 2 sobre o número de polos vezes a velocidade síncrona elétrica. E essa aqui é a velocidade lá, o 2πf, ok? Que depende da frequência de alimentação desse motor. Então, 2 sobre o número de polos vezes 2πf. Aqui, então, o escorregamento, né, já foi definido. Então, a frequência induzida no rotor... Então, da mesma forma que... como a gente já tinha conversado, que ocorre indução de tensão e corrente no rotor, através da diferença de velocidade entre o campo magnético girante do estator e do rotor, né? Como ocorre essa diferença de velocidade para que ocorra tensão e corrente induzida, a frequência da tensão e corrente induzida no rotor também depende do escorregamento. Então, a gente pode representar aqui a frequência do rotor é igual... A frequência da corrente induzida no rotor é igual à frequência
elétrica, né, ou a frequência da rede elétrica que está alimentando o motor, vezes o escorregamento. E a frequência do rotor vai ser o quê? A velocidade síncrona menos a velocidade mecânica sobre a síncrona, ou seja, o escorregamento vezes a frequência de excitação da máquina, certo? Como a velocidade síncrona também pode ser calculada aqui em termos de rotações por minuto, né? Como a velocidade síncrona também pode ser calculada como sendo 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos, a gente pode determinar que a frequência induzida no rotor vai ser o quê? P sobre 120 vezes a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade mecânica. Então, em termos do circuito equivalente de um motor real, fazendo a análise com o rotor parado, em que a frequência da tensão e corrente induzida no rotor é igual à do estator, a do primário aqui do circuito equivalente, né? Esse circuito equivalente aqui ele é muito parecido ou é idêntico à análise de um transformador, né? Em que a gente vai ter aqui a reatância que representa, ou a resistência que representa as perdas no enrolamento do primário, ok? E a reatância aqui de dispersão do circuito do primário ou do circuito de campo no estator da máquina, certo? Esse ramo paralelo aqui representa então os parâmetros de magnetização da máquina, certo? Que esse resistor aqui representa a perda no núcleo, né? Em que a corrente que circula nesse elemento aqui ela vai estar em fase com a tensão, a força eletromotriz nesse ponto aqui, certo? E ainda uma reatância aqui de magnetização, certo? Que vai estar com um defasamento de 90 graus em relação à tensão E2 aqui, ok? Então esse aqui é o ramo de magnetização, que representa, por exemplo, quando a gente está trabalhando com um transformador ou um motor operando a vazio, ou seja, sem carga na saída, né? Basicamente toda a corrente que circula no motor ou no transformador, mas especificamente no motor aqui, né? Toda a corrente que circula no motor é proveniente desse ramo de magnetização aqui, certo? Depois aqui o circuito seria a parte do entreferro, né? Em que acontece a tensão induzida, a tensão de entrada, descontando as perdas aqui no enrolamento primário e as perdas por dispersão. Então a gente vai ter a tensão E2 aqui, e a tensão no rotor ela é uma tensão induzida através desse entreferro aqui, ok? E a corrente que circula aqui, ela é uma corrente que vai depender de uma impedância, definida como impedância do rotor, ok? E a corrente que circula aqui é a corrente característica ou dependente da tensão do rotor e da impedância do rotor. Então, como a gente viu, né, no caso do movimento de um rotor, quando a máquina começar a girar, a diferença de velocidade entre o campo magnético girante e a velocidade do rotor ela vai ser diminuída, certo? De tal forma que a tensão induzida no rotor vai ser multiplicada pelo escorregamento, ok? Se a gente fizer a análise e referindo toda a parte do rotor ao lado do estator, de tal forma que a análise ela fica muito mais fácil, a tensão E2 aqui no nosso circuito equivalente também vai ser uma tensão que vai depender do escorregamento, ok? Se o rotor está parado, o S igual a 1, o escorregamento é igual a 1 e a tensão vai ser E2. Se eventualmente o rotor atingisse a velocidade síncrona, o escorregamento tenderia a zero, seria zero, ok? E não há tensão induzida no rotor, de tal forma que a tensão referida aqui no lado do estator, esse E2 aqui, a tensão E2 aqui seria zero também, ok? Assim, se todo o lado do rotor é referido ao lado do estator, o circuito equivalente por fase, tá ok? Torna-se esse circuito aqui, ó, em que nós temos aqui a impedância aqui, do enrolamento de campo, a resistência que representa as perdas no cobre, e mais a impedância aqui, a reatância indutiva de dispersão, e o ramo de magnetização, além de uma tensão E2 referida ao lado do estator, ao lado do primário, com uma impedância Z2, sendo que essa impedância Z2 aqui é uma impedância por fase do rotor que está referido ao lado do estator. Então, dessa forma, se a gente fizer toda pegar o ramo lá, o circuito equivalente do rotor e referir ao lado do estator, então a gente elimina a necessidade de conhecer a relação de transformação, o que normalmente
É basicamente muito difícil ou praticamente impossível de se determinar quando a gente tem, por exemplo, um motor com um rotor de gaiola, né, em que se tem barras curto-circuitadas, né, e de tal forma que a impedância Z2 ela é a impedância do curto-circuito. Não tem um número de espiras efetivo, ok? Então, ó, a reatância do rotor ela também deve ser multiplicada, porque o que acontece? A impedância equivalente do rotor, ok? Ela vai ter uma resistência. Essa resistência ela também ou ela representa as perdas no cobre do rotor, ok? Em que acontece que ela se dá através do efeito Joule. No entanto, também tem uma característica indutiva. Só que como a gente já estudou, a característica da reatância, essa reatância indutiva que ela depende da frequência, certo? E como a frequência no rotor varia de acordo com a velocidade do rotor, quando a gente tem um escorregamento igual a 1, ou seja, não há rotação no rotor e a diferença de velocidade é máxima, a impedância aqui, o X2 aqui, o JX2 vai ser máximo, porque o S é igual a 1, ok? No entanto, com o aumento da velocidade do rotor, essa reatância indutiva aqui ela vai diminuindo. Por quê? Porque vai se diminuir a frequência do rotor. E diminuindo a frequência do rotor, nós precisamos multiplicar essa reatância aqui também pelo escorregamento, certo? Então vejam só, o circuito equivalente do rotor referido ao estator é então isso aqui, ó, em que vai ter uma tensão induzida, uma resistência e uma reatância que depende do escorregamento. Lembrem que resistência é independente da frequência. No entanto, a tensão induzida no lado do rotor, a tensão induzida no rotor, que a gente está trabalhando em termos desses circuitos referindo ao lado do estator, né? Mas essa tensão induzida aqui e essa reatância indutiva depende da frequência. De tal forma que a tensão aqui vai ser S vezes a tensão induzida, S E2, e a reatância indutiva vai ser JS X2, ok? A equação da queda de tensão, se a gente aplicar uma LTK nesse elemento aqui, o que vai acontecer? A tensão induzida no rotor, a tensão nesse ponto aqui, é a soma da queda de tensão nesses dois elementos. Ou seja, SE2 é igual a R2 mais JSX2 vezes I2. Se a gente multiplicar tudo por S, nós conseguimos determinar um circuito equivalente em que a tensão induzida e a reatância indutiva não depende de S. E sim, nós estamos representando o efeito do escorregamento da máquina nesse elemento aqui, ok? Sendo que essas duas equações aqui são iguais. Então, o circuito do rotor ele pode ser então representado dessa forma, em que vai ter uma tensão induzida fixa, né? É uma forma de representar o circuito do rotor, uma resistência que vai representar tanto a potência dissipada através da perda de energia no enrolamento de cobre, no cobre do rotor, mas também vai representar a potência elétrica útil que está sendo fornecido na ponta do eixo da máquina, certo? E essa potência depende do escorregamento. Então, o circuito equivalente vai ter uma tensão induzida, R2 sobre o escorregamento, R2 sobre S, JX2. E a corrente que circula aqui é a corrente do rotor que está sendo referida ao lado do estator, ok? Então, convém ainda, né, representar o termo de R2 sobre S, né, esse elemento aqui, que seja separado da seguinte forma. A gente vai separar esse elemento aqui em duas partes, em que esse R2, esse primeiro R2 aqui, representa então a resistência equivalente por fase do rotor, que pode ser representada em termos que esse R2 representa as perdas pelo efeito Joule no circuito do rotor, ou seja, a perda no rotor por efeito Joule, ok? E esse R2, 1 menos S sobre S, representa a potência útil, a potência entregue na ponta do eixo da máquina, ou seja, a potência que a carga mecânica solicita da rede elétrica. E essa potência ela pode ser calculada como sendo esse elemento aqui, R2, 1 menos S sobre S, vezes I2 quadrado, ok? É a potência elétrica que está sendo solicitada pela carga mecânica. Então, uma forma de se calcular lá quanto a potência convertida, que nós vimos lá no diagrama de blocos, então a potência convertida em elétrica para mecânica, a gente pode calcular dessa forma aqui. Então, vejam só, assim, né,
o circuito equivalente ele vai ser representado dessa forma, em que o efeito resistivo está separado em duas partes, em que essa resistência representa as perdas no cobre do rotor, ok? E esse elemento aqui, ó, é o equivalente elétrico de carga mecânica no eixo do rotor, e depende do escorregamento. Depende, essa resistência aqui representa o quanto de potência elétrica está sendo convertida em potência mecânica, ok? Então, algumas considerações, né? Se o S igual a 1, o rotor está parado, e não é ainda, né, entregue potência mecânica à carga. Ou seja, a gente zera esse elemento aqui. Quando o rotor parte, né, quando tem rotação do rotor, o S tende a zero, o escorregamento tende a zero, porque o rotor ele trabalha muito próximo da velocidade síncrona, né, o que tende a aumentar o valor de R2 sobre S, reduzindo, sim, então, a corrente no rotor em relação à corrente de partida. Então, o circuito equivalente final aqui, então, de um motor de indução trifásica, esse aqui é o circuito equivalente por fase. Então, vejam que quando se tira o circuito equivalente por fase, se tira o equivalente do circuito da conexão em estrela, porque a gente está fazendo análise monofásica, análise por fase de um sistema trifásico, ok? Em que nós temos aqui R1 mais JX1, R2 mais JX2. Esse R2 aqui é 1 menos S sobre S, é a potência convertida de elétrica para mecânica, né? É o elemento que representa essa potência de conversão, a potência convertida. E aqui a perda no cobre, a perda no núcleo, desculpa, ok? Então, finalizando, né? O torque ou conjugado, ele é igual à potência mecânica sobre a velocidade mecânica no rotor, ok? Ou a potência mecânica é a torque vezes a velocidade. Como a gente viu, a potência mecânica trifásica, né, ela vai ser igual a R2 ou menos S sobre S vezes I2 quadrado, multiplicando por 3 porque é um sistema trifásico, é um equipamento trifásico. Então isso aqui é a potência monofásica vezes 3, nós estamos tendo a potência total. E a velocidade mecânica, para uma velocidade síncrona a velocidade síncrona mecânica é 2 sobre P vezes a velocidade síncrona elétrica, esse aqui é o 2πf, ok? A velocidade mecânica depende do escorregamento, de tal forma que a velocidade mecânica vai ser 1 menos S, 2 sobre P, vezes a velocidade síncrona elétrica. De tal forma que se a gente for representar e substituir na equação do torque, do conjugado, né? Então isso aqui é a potência mecânica dividido pela velocidade síncrona, de tal forma que o torque ele pode ser calculado diretamente, o torque ou o conjugado mecânico ali, o conjugado convertido, né, vai ser igual a 3 vezes o número de polos sobre 2, vezes R2 e 2 quadrado, S ômega SE, certo? Que esse aqui é a velocidade síncrona da rede elétrica, então 2πf. Beleza, pessoal? Então aqui a curva característica de um torque, tá? A curva característica de conjugado versus velocidade. Numa outra aula, numa outra videoaula, eu vou explorar melhor essa curva aqui característica e de diferentes curvas para diferentes características de motor, tá? Mas num primeiro momento aqui, então o conjugado de um motor de uma máquina tem basicamente uma das possibilidades, né? Tem essa curva característica aqui, em que o conjugado ele vai variando de acordo com o aumento da rotação. Notem que quando a velocidade é igual a zero, o rotor está parado, nós temos um conjugado que é chamado de conjugado com rotor bloqueado ou conjugado de partida, certo? Com o aumento da velocidade, a gente chega a um conjugado mínimo, vai ter um ponto de conjugado máximo, ok? E se eventualmente o rotor atingisse a velocidade síncrona, o conjugado induzido seria igual a zero, certo? De tal forma que nessa linha tracejada aqui é o conjugado nominal, o conjugado em potência máxima da máquina, de tal forma que a diferença de velocidade entre a síncrona e a velocidade de conjugado nominal é o escorregamento. Beleza, pessoal? Então, como um segundo exemplo, né, na videoaula anterior eu já tinha deixado um exemplo para vocês fazerem, e nesse nós vamos fazer, então.
um motor de indução trifásico ligado em estrela, tá? Depois aqui, mais adiante, eu vou chamar a atenção para essa situação em que a gente tem a conexão em estrela ou em delta, tá? Mas notem que quando se faz os ensaios ou quando o fabricante passa essas informações aqui a respeito de um circuito equivalente de uma máquina, esses dados aqui normalmente são dados de um circuito elétrico equivalente em estrela por fase, certo? Então, é um circuito, mesmo que o motor esteja ligado em delta, ok? Em que esses valores aqui eles vão estar sendo referenciados em termos do equivalente em estrela, beleza? Para facilitar a análise, por exemplo, por fase. Então, o circuito motor de indução trifásico ligado em estrela, aqui como no exemplo 208 volts, essa tensão aqui, ó, e isso é válido para qualquer tensão, quando a gente está trabalhando com uma carga, com uma máquina trifásica, né? E que no dado de placa lá tem a tensão, esse dado de tensão, esse valor dessa tensão é sempre tensão de linha, certo? Então, a não ser que esteja identificado na placa, tá? Ou na especificação do equipamento que seja uma tensão de fase, mas normalmente são sempre informações de tensão de linha. 208 volts, 30 CV, 60 Hz, 4 polos, e tem os seguintes parâmetros por fase referido ao estator, obtido através de ensaio, né, ou fornecido pelo fabricante. Mais adiante a gente vai mostrar as técnicas de obtenção desses valores aqui pelos ensaios. É muito parecido com lá no transformador, em que a gente fazia um ensaio a vazio e em curto, né, ou ensaio a vazio em perda sob carga. No caso do motor vai ser um ensaio a vazio, né, um motor girando a vazio, sem nenhuma conexão, e o outro com o rotor bloqueado, ou seja, com o rotor travado, a gente aplica a corrente nominal no motor e levanta os parâmetros aqui, ok? Então, R1 mais JX1 aqui é 0,1, né, 0,100 ohms, e o X1 aqui é 0,210, o R2 0,070 ou 70 mili, né, e o X2 aqui tem o mesmo valor de X1, né, de 0,210, e a reatância do ramo de magnetização aqui, no dado aqui ele está dando somente a reatância de magnetização, porque a potência no núcleo já está dado em watts, certo? De forma que a gente consegue retirar lá da potência convertida, tá ok? Então as perdas se dão da seguinte forma: de 500 watts equivalente à potência mecânica perdida, que é por atrito, por ventilação ou perdas suplementares, e as perdas no núcleo se resumem em 400 watts. Então, para um escorregamento de 5%, ok? A gente vai determinar, então, a corrente e tensão no estator com o fator de potência, tensão e corrente no rotor, as perdas no cobre do estator e no rotor, a velocidade no rotor, o conjugado, a potência mecânica e o rendimento, tá? Preciso de fazer um ajuste aqui. Então, ok. Então, eu representei aqui numa folha, tá? Os dados do nosso exemplo, ok? Em que, no primeiro momento, a gente vai determinar a tensão e corrente no estator com o fator de potência. Então, o primeiro passo de tudo é a gente representar o circuito elétrico equivalente da máquina de indução. Então, vejam só. Deixa eu colocar aqui. Então, o circuito equivalente ele ficou uma resistência e uma reatância, são os elementos do estator, um ramo de magnetização aqui, ok? Resistência e reatância, os elementos aqui do rotor, e a resistência aqui que representa a potência convertida, a potência elétrica em potência mecânica. Esse aqui é o R1 e aqui o JX1, certo? R2, JX2. E aqui o R2 que multiplica 1 menos S sobre S, que é o escorregamento, certo? Como nós temos aqui o escorregamento de 5%, que está no enunciado, então o S é igual a 5%, nós vamos ter que o R1 é 0,100
e o JX1 é 0,210. Aqui 0,07, J 0,210. J10, que é o ramo de magnetização, e quando a gente faz 0,07 vezes 1 menos 0,05, que é o escorregamento, dividido por 0,05, vai nos resultar em 1,33 ohms. Ok? Ótimo. Com base nisso, nós temos aqui a tensão aplicado ao estator, sendo que essa tensão aqui, ó, no enunciado, é uma tensão de 208 volts. Então, a tensão aplicada aqui por fase vai ser o quê? 208 ângulo zero dividido por raiz de 3. Beleza? Opa, aqui. Beleza, pessoal? Ótimo. Então, fazendo a análise desse circuito aqui, a análise aqui, vocês podem fazer a análise da forma como vocês bem entenderem, né? Ah, eu quero fazer por malha, eu quero fazer série paralelo, como vocês quiserem, ok? Aqui a gente pode fazer, por exemplo, o J10 em paralelo com esse ramo todo aqui, certo? Que eu vou chamar aqui de Z do rotor. Então depois vocês vão fazer isso aí, tá? De tal forma que o valor da impedância do paralelo aqui, no meu deu 1,32 mais J 0,39 ohms. Em que nós resumimos então em um circuito que ficou R1, JX1 e uma impedância que é a impedância desse paralelo aqui, certo? Aqui 0,100 mais J 0,210 e aqui 1,32 mais J 0,39 ohms. De tal forma que a impedância equivalente vai ser igual a 1,42 mais J 0,6 ohms por fase. Ok? Ótimo. Com base nisso, a gente consegue determinar qual o valor da corrente que circula aqui, que é a corrente I1, ou a corrente no rotor. Certo? Em que o I1 vai ser igual ao quê? Ao 208 ângulo zero sobre raiz de 3 dividido por 1,42 mais J 0,6 ohms. Ok? De tal forma que isso aqui vai dar igual a 77,84 com ângulo de menos 22,91 ampere. Essa é a corrente que circula aqui no rotor. Tá certo? Tá, ok. Então, com base nisso, a tensão de fase no rotor vai ser esse 208 sobre raiz de 3, que eu acho que dá 120, né? E a corrente que circula no rotor, no estator, a corrente que circula no estator é 77,84 com um ângulo de menos 22,91. Como o ângulo da tensão é o ângulo zero, o fator de potência vai ser igual ao quê? Ao cosseno do ângulo. Que ângulo? O ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. 22,91. Ou seja, cosseno de 22,91, que vai resultar em 0,92. Ok? Fazendo a análise aqui, ó, nós temos uma tensão de fase com ângulo zero e a corrente com ângulo de menos 22,91, que me mostra que a corrente está atrasada, de tal forma que isso aqui é um fator de potência indutivo. Ok, pessoal? Muito bem. Depois disso, estava pedindo a tensão e corrente no rotor.
certo? Ah, como é que a gente vai fazer para calcular a tensão e corrente no rotor? A gente vai calcular a corrente I2 aqui, ó. A corrente que circula I2. A corrente que circula no rotor é a corrente I2. Como a gente vai fazer isso? Aí vocês podem fazer por divisor de tensão, por divisor de corrente, como vocês bem entenderem, tá? Mas a corrente, tá? Então a letra B aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a letra B. Tensão e corrente no rotor. A tensão no rotor vai ser essa tensão aqui, ó. Vai ser a tensão no rotor. Beleza? E a corrente no rotor é a corrente I2. Então vocês vão encontrar aqui a tensão no rotor vai ser igual a 107,1 com um ângulo de menos 6,45 e a corrente vai ser igual a 75,68 com um ângulo de menos 14,98 por fase. Beleza, pessoal? Ótimo. Vamos deixar de lado aqui. O próximo item para a gente calcular é as perdas no cobre, tanto do estator quanto no rotor. Então, C aqui. Perdas no cobre do rotor e estator. Certo? As perdas no cobre, tanto do rotor quanto do estator, vocês vão fazer de que forma? Vocês vão determinar a potência dissipada nesse elemento aqui e a potência dissipada nesse elemento aqui. Certo, gente? Então, vejam só. As perdas no cobre do estator. Então, perdas no cobre do estator. Vai ser igual ao quê? 3 vezes R1 vezes I1 quadrado. Certo? Então, vai ser o quê? 3 vezes, quanto é que deu lá? 0,1 vezes 77,84 ao quadrado. Que isso aqui vai nos resultar em 1,82 kW. Ótimo? Beleza. As perdas no rotor, vou deixar para vocês fazerem, tá? Fique tranquilo. A velocidade do rotor. Como a gente vai fazer para determinar a velocidade do rotor? Então, a velocidade do rotor depende, ou a gente consegue extrair através da informação do escorregamento, certo? De tal forma que a velocidade do rotor vai ser igual ao quê? Se estiver trabalhando em termos da velocidade angular, a velocidade do rotor vai ser igual a 1 menos o S vezes a velocidade síncrona mecânica. Tá certo? Como é que eu faço para calcular a velocidade síncrona mecânica? Velocidade síncrona mecânica é igual a 2 sobre o número de polos vezes velocidade síncrona elétrica. Ou seja, como é uma máquina de 4 polos, vezes 2πf, ou 2π60. Deixa eu ver se na minha colinha aqui se eu já tinha feito. Sim. Velocidade síncrona mecânica, a gente pode fazer o quê? 60π radianos por segundo. Certo? Trabalhando em termos da velocidade angular. E a velocidade do rotor vai ser igual a 1 menos 0,05, porque é o escorregamento da máquina, vezes 60π. Beleza? Então a velocidade do rotor vai ser igual a 57
radianos por segundo. Tá, mas e essa informação em radianos por segundo, a velocidade angular, é a informação que é dada de placa? Não. Na placa, a informação da máquina tipicamente vem em rotações por minuto, tá certo? Então, tá, como eu faço para transformar isso para rotações por minuto? Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3, tá certo? Em que 1 radiano por segundo é igual a quanto? 2π rotação. Se eu estou por segundo aqui, é por segundo aqui, certo? Então, se a gente tem aqui 57π radianos por segundo, nós vamos ter quanto em rotações por segundo, certo? Tá, isso eu vou ter a informação de em rotações por segundo. E na placa, no caso de um motor, vem a informação em rotações por minuto. Então a gente pega esse valor aqui e ainda multiplica por 60 para determinar, por exemplo, o valor em rotações por minuto. Que nesse caso aqui vai dar 1710 rotações por minuto. Tá, de uma forma alternativa, a gente sabe que a velocidade síncrona de uma máquina em rotações por minuto, a gente pode determinar como sendo 120 vezes a frequência sobre o número de polos. Ou seja, 120 vezes 60 sobre 4 vai ser igual a 1.800 rotações por minuto. Ou seja, essa é a velocidade síncrona do campo magnético girante em rotações por minuto. Aqui nós tínhamos aqui 60π em radianos por segundo ou 1.800 rotações por minuto, tá certo? Da mesma forma, a velocidade do rotor vai ser igual a quê? 1 menos S vezes ns. Vamos botar aqui para ficar mais fácil, síncrona mecânica, né? Mecânica. Que vai dar os mesmos 1.710 rotações por minuto. Beleza, pessoal? Depois, o conjugado induzido e o conjugado na carga. Aqui, ó. Então, o conjugado induzido e o conjugado na carga. Certo? O conjugado induzido vai ser igual ao quê? O conjugado induzido vai ser igual a potência convertida sobre a velocidade mecânica em radianos por segundo, tá? Qual que é o valor da potência convertida? Então a gente pode fazer da seguinte forma. A potência, nós vimos que a potência convertida vai ser igual ao quê? Se a gente fizer a análise do circuito equivalente aqui, ó, a potência que o elemento que representa a transferência ou a conversão de potência elétrica para potência mecânica é esse resistor aqui, essa resistência. Então, se a gente calcular a potência nessa resistência aqui, nesse resistor, é a potência que nós temos convertida de potência elétrica para potência mecânica. Ou seja, eu posso fazer que a potência convertida vai ser igual a 3 vezes R2, 1 menos S sobre S, vezes I2 quadrado. Ok? Então, 3 vezes o valor da resistência tinha dado 1,33, vezes a corrente que deu no rotor ali, 75,68 ao quadrado. De tal forma que o valor disso vocês vão encontrar como sendo 22,85 kW. 22,85 kW, certo? Então, o torque, ou conjugado, vai ser igual ao quê? 22,85 K sobre 57π. 57π. Isso vai dar igual a 122,57 Nm.
Beleza? Tá, e o conjugado na carga, tá? O conjugado na carga, então isso aqui é o induzido. O conjugado na carga, qual que é a diferença entre o conjugado induzido e o conjugado na carga? É a diferença que a gente representa ou que a gente considera as perdas rotacionais e as perdas no núcleo, por exemplo, tá? Então, a potência na carga, ou a potência disponível na ponta do eixo da máquina, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao nosso 22,85 K menos a potência que a gente considerou como sendo os 500 watts, que são as perdas rotacionais, menos os 400 watts, que são as perdas no núcleo, que são as perdas da máquina, tá certo? Então a potência na carga, isso aqui vai dar igual a 21,95 kW. E o torque na carga, o conjugado na carga, vai ser igual ao quê? 21,95K sobre 57π. Que vai dar? Opa, aqui não é 120. Dado errado. 127,6. Isso aqui é o torque Newton-metro. Induzido. E aqui sim, 122,57 Newton-metro. Que é o torque na carga. Beleza, pessoal? O conjugado na ponta do eixo. E para fechar, o rendimento. Como a gente viu, o rendimento vai ser igual ao quê? Potência de saída sobre potência de entrada. Ou seja, qual que é a potência de saída na máquina? A potência de saída é aquela potência efetivamente disponível na ponta do eixo do motor, que vai ser os 21,95 K dividido. Qual que é a potência de entrada? 3 vezes a tensão de fase, que vai ser o 208 sobre raiz de 3, vezes a corrente. A corrente tinha dado 77,84, né? 84 vezes o fator de potência, que é cosseno de 22,91. De tal forma que isso aqui deu 0,85 ou 85% o rendimento da máquina. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado um pouco mais claro, tá? Nos próximos dias eu ainda envio para vocês uma aula em que a gente analisa melhor a curva de torque de conjugado versus velocidade de diferentes máquinas, certo? E a gente faz análise do circuito equivalente em termos do circuito equivalente de Thevenin, em que a gente consegue determinar, por exemplo, em que velocidade ou em que situação que a gente atinge o conjugado máximo da máquina, ou consegue fazer análise do conjugado em termos da máxima transferência de potência. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais.